Amém? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Gálatas está lá depois de Coríntios. 1º, 2º Coríntios, aí vem Gálatas. Capítulo 2. Tem um versículo bem conhecido no capítulo 2, que é o versículo 20. E a gente de vez em quando cita ele, e essa semana eu li mais de uma vez, e essa palavra falou comigo, falou o que eu estou precisando fazer, então eu vou passar para a igreja o que a gente está precisando fazer, amém? Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Eu vou repetir. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Amém? Essa palavra, irmãos, ela tem falado comigo, sempre falou comigo, mas eu nunca parei para dissecar, né? Essa é a verdade. A gente nunca parou para entender realmente e dissecar palavra por palavra o que o apóstolo Paulo está dizendo. No contexto geral a gente entende, mas existe muito mais do que só a gente entende. Durante alguns dias aí, eu acho que um dia desse eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, às vezes eu tenho dúvida se eu sou um cristão verdadeiro. Né? E eu acho que todos nós de vez em quando deveríamos nos questionar a nossa conduta. Porque viver comodamente dentro da igreja é fácil. Mas de vez em quando é bom a gente questionar. E se a gente se questionar, nós vamos encontrar muita coisa que precisa ser mudada. Então, eu resolvi, eu acho que veio da parte de Deus, falar com você essa manhã, porque nós viemos aqui para os Estados Unidos. E tem um autor muito conhecido, me falhou o nome dele agora, C.S. Lewis. Ele escreveu um livro chamado em português, Cristianismo Puro e Simples. E é isso que eu tenho pedido a Deus sabedoria e tentado passar para a igreja, um cristianismo puro, porém simples, que não nos requeira tanto esforço, uma coisa impossível de se alcançar. Claro que o cristianismo nos requer esforços, mas não é impossível de alcançar. E eu comecei essa palavra com uma pergunta. Cristãos, será? Será que nós somos cristãos de verdade? Eu peguei algumas estatísticas e eu quero compartilhar com os irmãos antes da gente entrar na palavra propriamente dita, porque os Estados Unidos das Américas, ou da América, foi fundado debaixo de uma visão de liberdade cristã. Quando os fundadores chegaram aqui em Plymouth, eles trouxeram com eles uma responsabilidade, ou a responsabilidade da liberdade cristã, onde todo mundo teria direito ao culto, porque de onde eles vieram tinha uma religião oficial e tinha que ser aquela religião. Então, eles trouxeram essa liberdade cristã, mas ao mesmo tempo, eles tinham como base a fé cristã. Apesar das religiões serem livres, a base dessa nação foi a fé cristã. E por muitos anos, e eu posso dizer até o século passado, o século XX, a população norte-americana era considerada em sua maioria cristã. Chegou ao ápice dos quase 80% de cristianismo nos Estados Unidos.
No início do século XXI, no entanto, foi notado uma reconfiguração das posições e das declarações religiosas nos censos realizados. Hoje, as estatísticas mostram uma situação bem diferente da que se via há algumas décadas. Uma pesquisa feita pelo professor e cientista político Ryan Burge, da Eastern Illinois University, mostra um embate estatístico entre católicos, evangélicos e ateus nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa General Social Service, o número de indivíduos sem religião que declaram-se não crer em nada é de 23,1%. E hoje pode estar um pouquinho maior, porque essa pesquisa já tem alguns anos, pelo menos uns 5 anos. O número de evangélicos, 22,8%, declarados. Tá? Não estou falando de crente, eu estou falando de evangélicos declarados. E de católicos, 23%. Esta é a situação dos Estados Unidos, vamos dizer hoje, mas isso aqui são declarações de censo. As outras são religiões orientais e outras religiões do censo. Existe uma outra estatística, já também de uns 2 ou 3 anos atrás, que um instituto cristão desenvolveu e chegou à conclusão que só 11% daqueles, ou 11% dos Estados Unidos se declaram evangélicos fiéis, não de berço, fiéis, que vão à igreja. E só 4% deles são crentes fiéis de verdade. Irmão Manuel falou aleluia. Pela fé. Porque é difícil a situação. É difícil a situação. Ou seja, um país, ou de uma posição em que um país estava, ou era predominantemente cristão, há algumas décadas atrás, passou para um país na situação que está no momento. No mínimo, nós deveríamos estar questionando, eu falo nós porque nós vivemos no contexto, mas a igreja americana deveria se questionar o que está acontecendo. E já existe esse questionamento. Usando essas estatísticas, como é que nós podemos aprender e reagir contra essa situação? Porque, irmãos, a condição ela é tão séria que nós estamos caminhando. A história ela é muito boa porque a história nos ensina a não cometer os mesmos erros, ou a história nos ensina que nós cometemos sempre os mesmos erros. Tem esses dois aprendizados. A história nos ensina a não cometer, mas ela ensina que nós cometemos também. A Europa passou pelo mesmo problema, a Europa passou pela mesma situação, e hoje a Europa é considerada sem nenhum tipo de cristianismo. O único cristianismo vivo que tem na Europa é a igreja imigrante. Igrejas onde grandes homens de Deus passaram, igrejas onde grandes homens de Deus estiveram pregando para milhares de pessoas, hoje tem 8 membros, 10 membros. Atualmente, eu conversei com o Dr. Alderi Nelson Rocha, ele esteve numa igreja onde um grande pregador pregou, e eu confundi agora qual seria esse pregador, não sei se foi Spurgeon ou outro pregador que esteve, pregava para milhares de pessoas e agora tem 15 membros. E todos eles velhinhos. E cada um que vai morrendo vai diminuindo a membresia. E qual é o problema da igreja então? Como nós podemos reagir a isso? Quando temos uma queda tão intensa em qualquer condição, principalmente na questão de crença, o que nós podemos aprender e como nós podemos reagir a essas condições para que nós não venhamos a fazer parte da estatística de forma negativa? Ou seja, mais uma igreja fechou, mais uma igreja acabou, mais uma igreja... Nós não queremos essa estatística.
E aí eu quero entrar um pouquinho no texto, porque será que, biblicamente falando, e agora eu não estou falando de declaração de censo, quando alguém passa e fala de que religião que você é? Ah, eu sou católico. Que religião que você é? Eu sou crente, evangélico. Não é isso que eu estou falando. Eu estou perguntando para você, biblicamente falando, somos de fato cristãos? Atos conta os 30 primeiros anos da igreja na terra, e a Bíblia diz que aqueles quase 120 homens e mulheres colocaram o mundo de cabeça para baixo. Em 50 anos, todo o mundo antigo havia ouvido falar de Jesus. Todo o mundo antigo conhecido. Em 30 anos, tinha mais de 500 mil crentes só dentro da Judéia. Paulo já tinha ganhado milhares e milhares e milhares de pessoas para Jesus, com o seu time de obreiros. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que nós precisamos evitar e que nós precisamos combater para que isso não aconteça conosco também. O que é que nós precisamos fazer para que essa igreja seja uma igreja radiante, radie vida e que ela seja cheia do Espírito e transtorne ou torne o mundo de cabeça para baixo aqui, pelo menos onde nós estamos. O que nós aprendemos é que o crescimento sem consciência é seguir rumo ao caos e expandir sem consistência é semear ervas daninhas. Nós vamos aqui em alguns minutos rapidamente passar pela história da igreja americana. Há alguns anos, Paul Freston, um sociólogo cristão, escreveu: a religião evangélica se tornou uma religião de massas nos Estados Unidos. E o que sempre acontece com as religiões de massas é que elas passam a se parecer cada vez mais com a sociedade. E, em vez de transformar a sociedade, a religião é transformada pela sociedade. A questão é que Paulo escreve e diz: não vos conformeis com este mundo, porque tinha um motivo. Quando nós vamos nos conformando à sociedade, quando nós vamos deixando a sociedade entrar na igreja, essa semana alguém colocou um post, uma figura com uma frase dizendo: não é o mar em volta do barco que afunda o barco, é a água dentro do barco que afunda o barco. Nós somos um barco, estamos no mar. Enquanto nós estivermos em cima do mar, tudo bem. Quando o mar entrar dentro da gente, o barco afunda. Ao apresentar a condição dos evangélicos norte-americanos e nas grandes democracias do mundo, Paul Freston destacou os principais problemas que nós cristãos evangélicos enfrentamos. Presta atenção, irmãos, porque isso aqui está parecendo aula de história, mas é para que você entenda que nós temos uma responsabilidade com a igreja e com essa sociedade. Ele diz assim, olha, perdemos a espiritualidade cristã clássica, nós entramos no pragmatismo, religiosidade. O meu é o certo. Perdemos o domínio próprio. A nossa busca agora é por dinheiro, poder, seja lá qual for, sexo, carros, propriedades, imóveis, tudo que a gente puder conseguir aqui para o nosso bem-estar. Perdemos a fé reformada, porque existe uma reforma religiosa, não é dela que eu estou falando de uma fé reformada todos os dias na nossa vida. Uma fé que se aplica e que é reformada todos os dias, renovada em nós todos os dias. Nós perdemos a nossa doutrina de cosmovisão. Para quem não sabe cosmovisão é a lente pela qual você enxerga as coisas.
é a lente pela qual você enxerga tudo. A nossa cosmovisão é a palavra de Deus. Tudo que nós enxergamos tem que ser através da lente, passar pela palavra e depois chegar lá. Não pode ser o contrário. Não pode ser o contrário. A nossa cosmovisão são as 5 solas da reforma protestante. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda glória. Não pode ser diferente disso, porque tudo que nós fazemos diferente disso é o eu, entra a minha vontade, a minha visão. Olha, eu acho que não é assim. E quando você acha, é um problema. Quando eu acho, é um problema. Perdemos os modelos bíblicos de liderança. Hoje nós temos os ídolos evangélicos. O pastorzão. Olha, irmão, nós vamos em tal lugar porque vai vir pregar o fulano. E tá o nome dele, a foto dele desse tamanho assim no cartaz. Não é mais Deus falando, não é mais a palavra de Deus renovando, transformando. Não, hoje é a cara do sujeito lá no cartaz. E maior do que a palavra do tema, maior do que qualquer coisa, está a cara do sujeito que vai pregar. Ídolos evangélicos. Perdemos a teologia dos dons para a edificação da igreja, ou seja, dons para o serviço, porque a palavra de Deus diz que o dom é para edificar a igreja. O que nós arrumamos? Passamos a idolatrar as pessoas portadoras dos dons. Se tornaram ídolos para nós também. Vamos lá na casa da irmã Mariazinha, porque ela é profeta. Vamos lá naquela igreja que hoje vai estar o profeta fulano de tal. Revela tudo, até o número do CPF. Eu não sei o que Deus tem a ver com o seu CPF, irmão, com o seu Social Security Number. Não sei o que Deus tem a ver com isso. Nós temos um problema de visão cristã hoje em dia. Agora, por mais que as pessoas se declarem cristãs, será mesmo que essa massa é cristã? Biblicamente cristã? A vida cristã, pura e simples, ela é diferente. Diante dessa triste realidade, deixa eu apresentar para você um resumo dessa palavra que nós lemos hoje. O texto de Paulo que lemos é a melhor síntese sobre o tema de cristianismo puro e simples em toda a Bíblia. Nele nós encontramos a vida cristã bem pura e bem simples. Como eu sempre falo aqui, é fácil de entender, mas você precisa viver. Eu preciso viver. E irmão, vou falar um negócio para você. Está complicado. Não está fácil ser crente. Hoje em dia nós somos tentados a todo instante pelo nosso eu, em primeiro lugar. Parece que o conforto nos pegou de tal forma. Alguém essa semana disse assim, ou eu li em algum lugar, será que se nós tirarmos o ar-condicionado, as cadeiras estofadas, o conforto que nós temos aqui, e tivermos que nos reunir debaixo de uma árvore, todos os crentes que vêm para a igreja viriam? Será que a palavra de Deus é suficiente para nós? Pensa aí. Pensa aí você. Nós precisamos entender isso. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Depois de Jesus, Paulo é a figura mais importante do cristianismo. Paulo, ele era apóstolo de Cristo e ele é o principal defensor e divulgador da fé cristã. Ele foi o homem que mais pregou, irmãos. Muito do que sabemos sobre o cristianismo, muito do que sabemos e entendemos sobre a Bíblia, nós recebemos e devemos ao ex-fariseu
Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Ele escreveu metade dos livros do Novo Testamento, e esse culto não é para glorificar ele, entenda. E o que ele pregava e ensinava estava tão alinhado e tão intrinsecamente relacionado com o que ele vivia, que ele foi o homem que chegou a dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ele se deu ao luxo de falar também aos filipenses: sede também meus imitadores, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em mim, em nós, pelos que assim andam. Ou seja, olha meu exemplo, tenha cuidado de fazer conforme eu faço. Que ensino que era esse que Paulo ensinava? Que ensino que era esse que ele vivia todos os dias na sua vida diária? O nosso texto apresenta um resumo do que governava a vida de Paulo e o que ele pregava. Em outras palavras, em Gálatas 2:20, Paulo vai descrever mais uma vez, como eu disse, a vida cristã pura e simples. Aí, vamos lá. O texto de Gálatas 2:20, ele tem 3 características. Ele nos informa, ele nos inflama e ele nos incentiva. Informar para aqueles que ainda não conhecem, que estão iniciando a jornada. Ele inflama aos que já estão no caminho e ele incentiva a qualquer um que quiser seguir de perto a palavra de Deus e a vida cristã. Para enxergarmos a vida cristã pura e simples, apresentado por Paulo, dividiremos o nosso texto em algumas partes e a gente vai entender da melhor forma. Não tenha pressa. Nós vamos entender a descrição da vida cristã, a dinâmica da vida cristã e a demanda da vida cristã. Hoje é um estudo bíblico. Vamos lá. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo descreve aqui nessa frase 2 dimensões da vida cristã: vida e morte, ou o oposto, morte e vida. Primeiro ele fala assim: eu fui crucificado com Cristo. Ele está falando de uma morte. Quem é crucificado morre. E depois ele fala: e Cristo vive em mim. O que ele queria dizer com isso? O que significa estar crucificado com Cristo? A resposta é óbvia: nós morremos com Cristo. E se você é crente, se você se julga cristão e ainda não morreu, e ainda não foi crucificado com Cristo, tem alguma coisa errada. E é essa a minha pergunta. É essa a minha questão, irmãos. Todas as vezes que eu faço alguma coisa, que eu penso, que eu tento, não consigo, eu começo a me questionar: será que eu estou andando certo? Morremos para a lei. Gálatas 2:19 vai nos dizer isso. Depois você lê Gálatas 2 todo, ou Gálatas inteiro, que é pequeno. Morremos para o pecado, lá em Romanos 6, no capítulo 2, Paulo vai falando que estamos mortos para o pecado. E aqui em Gálatas 2:20, nós morremos para nós mesmos. É a palavra que todo domingo eu falo aqui: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É morrer para si mesmo. Você não é dono de você mais. Você não manda mais. Você não tem mais. Agora é tudo por Ele, para Ele, porque todas as coisas dependemos dEle. O verbo crucificar aqui é um negócio interessante, porque o verbo crucificar aqui está no passado perfeito, na voz passiva e no modo indicativo. Para quem gosta de português, isso aqui dá um prato cheio. Passado perfeito, ele tem um efeito permanente, porque ele fala de uma ação já cumprida. Ele fala assim: já estou crucificado. Eu fui crucificado e acabou. Já aconteceu, não tem mais nada o que fazer. A ideia é mais ou menos assim: eu fui,
e ainda estou crucificado para o pecado. Eu não fui crucificado lá e saí dali e continuo minha vida. Não, eu fui e estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. A voz passiva. O sujeito recebe a ação. O cristão foi crucificado por Cristo e em Cristo. E é um modo indicativo, informa um fato ocorrido. Não é algo que ele está falando para você fazer. Você precisa ser crucificado com Cristo. Sabe? Ele não está te pedindo um favor. Um dia desses eu estava aqui pregando para a igreja americana. E eu falei para a igreja, porque às vezes parece que nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, aceite Jesus. Pelo amor de Deus, seja crente. Olha, dá uma chance para Jesus. Irmãos, não é Jesus que precisa da sua chance, pelo amor de Deus. Somos eu e você que precisamos dele em todos os momentos da nossa vida. Nós não podemos cair nessa farsa de pensar que Jesus precisa, eu vou dar uma chance para ele entrar no meu coração. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus não precisa disso. Ao usar o verbo crucificar no passado perfeito, Paulo estava nos informando que a obra de Cristo na cruz nos foi imputada. Foi algo realizado por outra pessoa ao nosso favor. Não foi eu e você, mas foi Ele. Não dependeu de nós, nem de qualquer ação inicial nossa. Paulo fala aos romanos que ainda quando éramos pecadores, estávamos mortos ou presos nas nossas traspassas ou nos nossos problemas pecaminosos. Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Esse é o Jesus que nos servimos. É dom de Deus, consequência permanente e única da graça de Deus. Atos 5, versículos 30 e 31 diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Não existe pregação mais poderosa que essa. Jesus morreu para nos dar arrependimento e remissão de pecados. Vão existir momentos que nós vamos ter que crucificar a nossa carne. São os momentos de mortificar os nossos desejos. São aqueles momentos que Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 27. Trago o meu corpo sob sujeição. São momentos que eu e você vamos ter que colocar a nossa carne debaixo de sujeição, colocar debaixo dos nossos pés, é mais ou menos colocar o nosso eu no lugar dele. Porque o nosso eu é muito forte. A nossa carne é muito forte. A expressão que Jesus usou e disse, o espírito está preparado, mas a carne é fraca, foi uma expressão para ele, fraca no sentido de que não aguenta nada. Mas a nossa carne é forte, irmãos. A nossa carne é forte, mas nós precisamos mortificá-la. Isso só é possível fazer para aqueles que estão crucificados com Cristo. Você não consegue mortificar a sua carne se você não estiver crucificado com Cristo. Nós já nos identificamos com Ele pela morte do batismo. E se você ainda não foi batizado, você pensa sobre esse assunto, mas nós vamos chegar lá daqui um pouquinho. Batismo não é para salvação, batismo já é para quem é salvo. E é importante que você saiba que é a mortificação, que é a crucificação com Jesus, que nos dá força para vencer o pecado. Aquele que o seu eu ainda é muito grande, muito forte, não vence o pecado. Aquele que o seu eu é muito forte, o orgulho não lhe deixa vencer. O orgulho sempre vai falar, não, eu não acho assim, eu não penso assim, eu não quero assim. O eu é muito forte. Observe que Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 6, nos versículos 1 a 4, ele diz assim:
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E aí ele vem, de modo nenhum, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando nós somos mortos para o pecado, quando nós estamos crucificados na cruz, nós andamos em novidade de vida. Em outras palavras, aquilo que eu fazia eu não faço. Parece que essa palavra é tão repetida, né? Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Mas você consegue? Aquilo que você fazia você não faz mais? E aí a gente vai para a lista lá na Bíblia, né? O que furtava não foi. Isso eu não faço, pastor. Furtar eu não faço. Mentir não, isso também não mentia, já mentiu. E aí a gente vai nessas questões aí, mas a gente esquece do nosso orgulho, a gente esquece da nossa falta de domínio próprio. Irmãos, nós evitaríamos tanta coisa. Eu estou me colocando, se nós tivéssemos um pouco mais de domínio próprio, se nós segurássemos um pouco mais o nosso eu. A lei foi cumprida em Cristo. A lei foi cumprida em Cristo. Logo, não vivemos mais em busca da justiça própria. Isso aqui eu escrevi para mim. Sabe por quê? Porque nós nunca conseguiremos a justiça própria, nem para nós e nem para os outros. Ela é impossível. Não existe justiça humana. A justiça humana é impossível. Uma mãe que perde um filho para um ladrão que atirou nele e o matou, a prisão perpétua não é suficiente. A morte daquele ladrão não é suficiente, porque nós não conseguimos a justiça pelas nossas próprias forças. Aí nós vamos para a justiça nossa, em nós. Eu e você não conseguimos nos justificar a nós mesmos. O Bruno falou de uma citação de um pastor que disse que se nós resolvêssemos não pecar mais durante 1 ano, você conseguiria? Mas nem por meia hora, nem por 10 minutos a gente consegue. Você imagina durante não, agora eu sou crente, agora estou morto com Cristo, eu não vou mais pecar. Você não consegue. Você não consegue. É importante nós entendermos que a lei, ela só tem poder de nos acusar e nos condenar. Ela não pode, de maneira alguma, nos levar além disso, porque Jesus já cumpriu. Quando eu falo condenar, eu não falo de condenação eterna, eu falo de condenar aqui. Ela acusa, ela condena. Nós vivemos não pelos nossos méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. A nossa vida está alicerçada nele. Em Romanos capítulo 7, nos versículos 4 a 6, Paulo diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Veja, meus irmãos, essa palavra aqui ela é muito clara para nós, porque ele diz assim, olha, nós agora não somos mais da lei, agora nós somos de outro, nós somos de Cristo. Agora nós vivemos em novidade de vida. Não vivemos mais na carta da lei, mas vivemos agora na vida e na novidade de vida que Cristo tem para nós. Agora não é porque nós vivemos na novidade de vida que nós vamos bagunçar a nossa vida. Volta para o capítulo 6.
Continuaremos ou viveremos no pecado para que a graça abunda? De jeito nenhum. Nós estamos crucificados com Cristo. A lei já não nos tem poder de condenar para a morte mais. Cristo cumpriu no seu próprio corpo a lei. Gálatas 2,19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Paulo fala. O pecado já não nos domina, pois estamos mortos. Já viu alguma coisa dominar um morto? Essa questão aqui dessas cartas de Paulo, elas são para você pensar mesmo. Paulo está usando expressões aqui para eu e você pensarmos. Olha, ela não domina mais a gente porque nós já morremos para ele. O pecado nós estamos mortos para ele. Os nossos desejos já não podem mais nos escravizar, pois somos agora servos de um outro Senhor. Ou será que os nossos desejos ainda nos estão escravizando? É só para a gente pensar. Quando eu falo para você que às vezes eu fico pensando assim, será que eu sou cristão verdadeiro? Quando eu tenho desejo de alguma coisa, quando eu penso assim, caramba, eu não podia ter isso. Aí você fala, é pecado querer, pastor? Não. Não é pecado querer. Mas às vezes nós não somos nem gratos pelo que nós temos. Nós podemos querer mais, mas você tem que pensar bem naquilo que você está vivendo. Aí, essa palavra nos leva para a segunda dimensão do versículo, que Paulo fala da vida cristã. Ele fala, Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Cristo vive em nós pelo seu Espírito. Em João, no capítulo 14, nos versículos 15 a 17, Jesus disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. Essa palavra aqui tem nos acompanhado essa semana. Né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí olha aqui, irmãos, presta atenção. Essa palavra aqui não é para você glorificar, é para você prestar atenção. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Se o Espírito é da verdade, por que às vezes nós vivemos na mentira? Pensa aí. O mundo não pode receber, você pode? Pensa aí, é você que vai dizer. Para você mesmo. O mundo não vê esse Espírito, você vê? O mundo não conhece esse Espírito, você conhece? Ele diz assim, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Jesus está falando para pessoas que têm o Espírito aqui. O Espírito Santo em nós nos permite viver em novidade de vida, só pela ação do Espírito Santo. Se você quiser, depois você lê Romanos 8, de 9 a 11. Cristo em nós, pelo Espírito, produz em nós grandes transformações. Ele produz fruto. Nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. É a semente que cai no solo, morre, germina e produz fruto. Você morreu para o pecado, alguém olhou e falou, acabou, mas agora você começa a frutificar frutos de justiça, frutos de arrependimento. Ele produz felicidade, irmãos, uma satisfação, não a felicidade de você estar numa festa, cantar parabéns, fazer alguma coisa e depois acabou, vem aquela tristeza, não, é a satisfação, porque Cristo é a nossa esperança em glória. Produz força. Força não para estar por cima, mas força para nos submetermos à palavra dele. É essa força que a igreja precisa. É a força da submissão. É a força para fazer a vontade de Deus.
porque a gente gosta de falar de Jesus, mas, irmãos, quando tem que fazer a vontade de Deus, quando tem que louvar Ele no meio das tempestades, não importam as circunstâncias, né? É tão difícil. E ele produz uma fricção, né? Paulo fala que existe uma guerra entre carne e espírito. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço. Ai de mim, quem me livrará do corpo dessa? Ele entra em desespero. O apóstolo Paulo. Aí ele fala, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo. Ele promove santificação. Cristo vive em mim, a despeito do pecado viver em mim também. Essa é uma segurança e uma esperança que nós temos. E o pecado ele causa um problema em nós, mas Cristo vive em mim e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele produz família, Ele nos socializa. Só Jesus é capaz de fazer isso. Vem alguns do Portugal, alguns do Brasil, alguns americanos. Tem aqui uma mistura. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus, em família, para a glória dEle. Isso é vida cristã. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Faria toda a diferença se nós víssemos como realmente somos. Se nós conseguíssemos ver como isso é. Porque aí, quem aqui conhece a história do patinho feio? Nasceu feinho, né? Era a história de criança lá do Brasil. Nasceu feinho e os irmãozinhos dele tudo bonitinho. Mas depois, com o tempo, ele se transformou num cisne, né? Ele, na verdade, devia ser filho de outra pata. Só o ovo que estava no lugar errado, né? Como que a gente seria muito mais vitorioso em vez de ficar se sentindo um patinho feio? Se você soubesse o final da história, você daria pulos de alegria. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Você não é patinho feio. Para com essa história de coitadinho de mim, coitadinho de isso. Ninguém se importa comigo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Como que nós podemos viver essa vida descrita por Paulo? A vida cristã tem uma dinâmica. Paulo continua a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Contrário do que se pensa, morrer com Cristo, morrer para nós mesmos, é sinônimo de vida de verdade. Não é sinônimo de morte. A vida não começa quando aprendemos a desfrutar a vida, seja aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, não. A vida começa quando morremos com Cristo e Cristo passa a viver em nós pelo seu Espírito. Esse é o momento do nosso nascimento, esse é o momento da nossa alegria. E isso é vida com abundância, que Jesus falou lá em João 10:10. A vida em Cristo é a vida ainda no corpo, e ainda que no corpo, nós continuaremos sendo quem nós somos, porque tem gente que acha que o negócio é mágico. Eu vou levantar a mão, vou vir para frente, o pastor vai orar por mim e todos os problemas acabaram. Tem uns que pensam que casar na igreja também é isso. Mas, pastor, eu casei na igreja e meu casamento está de ponta cabeça. Parabéns, bem-vindo ao clube. Não é fácil. Nós vivemos nesse corpo, nós continuamos sendo quem somos, com todas as vantagens, desvantagens da realidade terrena. O escritor aos Eclesiastes diz que o bem e o mal vêm sobre todos os moradores da terra de igual forma. Nós não somos seres especiais que Deus colocou numa redoma de vidro e nada mais lhe acontecerá. Não, não é verdade. Nós vamos passar por tribulações. Jesus disse isso. Nós estamos em processo de transformação. O nosso processo não acabou. Devemos viver essa vida no corpo pela fé no Filho de Deus. Não pela forma como nós vivemos só. Vivemos das promessas da palavra de Deus.
Não vivemos mais das mentiras do mundo. Olha, não vai dar certo, isso aqui não é assim, aquilo ali não, isso aí você pensou errado. Agora nós vivemos só nas promessas que o Senhor tem para nós. Do diabo, do pecado que habita em nós, das coisas que nós vivíamos antigamente, para as promessas de Deus no poder do Espírito Santo. Deixamos a velha vida para trás. A vida cristã é vivida não pelo esforço próprio. Não é pautada por regras nem vivida por força de vontade. Apesar de que precisamos de força de vontade também. Mas não é nisso. É pela força no Espírito Santo, pela fé no Filho de Deus. E para concluir, irmãos, mais 1h45 eu acabo. Paulo descreve a vida cristã como sendo estar crucificado com Cristo para deixar Cristo viver em nós. A dinâmica dessa vida cristã se dá em nosso corpo. E esse é o maior problema. Nós temos 3 inimigos na terra. Nós temos o mundo, o diabo e nós mesmos. O mundo você vai vencendo, né? O mundo está aí e tal, você vai vencendo. O diabo você vence em nome de Jesus. Jesus já pisou na cabeça da serpente. E você? Você é o maior problema que você tem. Porque você, a despeito de ser salvo e estar crucificado com Cristo, continua vivendo em você. E deixa eu te falar, o seu espírito converte, a sua carne você tem que trazer debaixo do seu pé. Porque ela não se converte. Parece brincadeira, mas não é, é verdade. A nossa carne tem que ser trazida sob sujeição. Porque ela é difícil. Qual é o propósito, então? Qual é a razão de ser dessa vida, se é tão difícil? Qual é o propósito da nossa existência aqui? O apóstolo Paulo ele vai terminar esse versículo onde tudo começa, lá na história da salvação. Ele fala assim, já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual, o Filho de Deus, se entregou, ou me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele não só me amou, mas ele se entregou por mim. Ele deu a vida por mim. Além de informar o motivo de Deus na sua execução, na execução do plano da salvação, ele nos fala do amor de Deus pelas nossas vidas. Paulo quer, com essa frase, fazer com que nós louvemos a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Deixa eu terminar aqui para você. Louvar pelo grande amor de Deus na salvação dos seus filhos. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Ele volta a falar desse amor lá, quando ele escreve aos Efésios, ele diz assim, no capítulo 1, versículos 5 e 6, ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Perceba você que é o amor de Deus que o motiva a planejar a nossa salvação. Não foi por você. Foi pelo amor dele. Entenda que muita gente se sente tão especial, mas não, o Senhor, ele nos amou primeiro. Foi por amor dele somente. Na mesma medida em que esse amor nos incita a louvá-lo por tão gloriosa graça, essa graça que nos ama e nos adota em Cristo, ele, portanto, nos amou e por isso nós adoramos e louvamos a Ele. A Ana cantou aqui hoje, né? Nós não o adoramos pelo que Ele nos dá. Nós adoramos pelo que Ele é. Nós o adoramos pelo que Ele é.
Portanto, ao declarar que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, Paulo quer informar a nossa mente e quer inflamar o nosso coração com relação a isso. Ficamos maravilhados, irmãos, quando nós refletimos sobre isso de verdade. Quando eu e você começamos a pensar assim, sou crente de verdade. Jesus se entregou por mim. Ele me amou primeiro. E eu estou correspondendo a isso? Como que está a minha vida diante de Deus? Quem nos amou? Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. O próprio Filho de Deus. Se você falar assim, ó, a Chiquinha me ama, pode ser que não signifique nada para ninguém. Sabe por quê? Porque a identidade de quem nos ama diz muito a respeito de nós e dele. Foi o Filho de Deus que nos amou. Foi o Senhor Jesus que nos amou. A atividade do amor nele, ele se entregou por mim. Esse versículo ele é tão rico. A medida do amor de alguém que nós não podemos mensurar jamais. A sua atitude por nós é imensurável. Jesus, esse versículo, Paulo fala que ele nos amou e se entregou por nós. Pense em você um pouquinho. Qual é o seu perfil? Irmãos, Paulo ele fala assim, eu sou o pior de todos os pecadores. Eu vou falar igual ele, eu sou o pior de todos os pecadores. Aí vai ter alguém que vai falar assim, pastor, eu não sou muito não. Eu não sou muito pecador não. Mas nós somos. Você admitindo ou não, o seu perfil era inaceitável. Pensa numa coisa. Se Deus fosse uma empresa e tivesse que contratar pelo seu perfil espiritual, Ele te contrataria? Reconhecendo quem somos, jamais seríamos salvos por nossos méritos. Jamais. Mas Ele nos amou. Romanos 15, versículos 8 a 9 diz, digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Se você e eu, gentios, louvamos a Deus pela misericórdia dele, nós estamos cumprindo uma palavra profética que foi dita, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. A vida cristã, ela tem que ser pura e tem que ser simples. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muito exercício mirabolante para que você seja um bom cristão. Nós, irmãos, precisamos parar com a ideia de que nós temos que fazer muita coisa dentro da igreja ou fora dela para sermos bons cristãos. Se você estiver crucificado com Cristo, se você não vive mais na sua carne, mas vive nessa carne pela fé no Filho de Deus, você será um bom cristão. Cada vez que cada um de nós perguntarmos para nós mesmos, eu sou um cristão verdadeiro? Eu sou um cristão verdadeiro? É essa a pergunta que eu quero que você saia daqui hoje. E se você não se julga um cristão verdadeiro ainda, é tempo não de você desistir, é tempo de você se achegar. É tempo de você dizer para ele, Senhor, eu quero viver essa realidade na minha vida. Porque para muitos parece impossível isso, mas não é impossível, porque ele se entregou por nós, nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E eu vou repetir, graças a Deus, que nos dá a vitória
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória está em Jesus. Nós já estamos crucificados com Ele. E nós, portanto, somos mais do que vencedores em nome dEle. A vida cristã é pura e é simples. Basta você estar crucificado com Cristo. Amém? Fique de pé, por favor. Senhor, eu quero te adorar e quero te louvar uma vez mais, engrandecer o teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Te louvar, ó Deus, porque o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor se entregou, ó Deus, mesmo nós sendo ainda pecadores, estando nós ainda em nossos pecados, nossas tristezas, nossas tribulações, nossos desvios comportamentais, todas as nossas impiedades, impurezas, o Senhor se entregou por nós. E a tua palavra diz que o Senhor nos amou. Entregou-se a si mesmo por nós, para que nós tivéssemos vida. E o Senhor disse, vida com abundância. Senhor, nós queremos estar crucificados contigo. Se aqui entre nós existe alguém ainda que não está crucificado contigo, Senhor, que o Senhor possa tocar, que o teu Santo Espírito possa falar, e que nós possamos nos crucificar, ó Deus, sermos crucificados contigo, para que nós possamos caminhar nessa terra e viver nessa carne, ó Deus, segundo a fé do Filho de Deus. Pai, no nome de Jesus, cuida do teu povo. Senhor, convença-nos. É o teu Espírito quem convence. Meu Deus, ajuda-nos a viver em santidade. O processo é lento às vezes para nós, o processo é difícil para nós, mas nós precisamos de Ti, ó Deus. Ensina-nos. Senhor, leva-nos a um compromisso maior e mais íntimo contigo. E que o teu nome sempre seja glorificado e louvado em nós. Pai, perdoe as nossas faltas. Perdoe-nos, ó Deus, e nos dê condições de te servir com o coração puro, com o coração justificado por Ti, ó Deus. Dê-nos uma semana abençoada e o teu nome seja glorificado em nós. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.